Na China, cada megaprojeto é um desafio que beira o impossível. Megaestruturas futuristas que parecem adiantadas ao seu tempo. Maravilhas da engenharia que se impõem diante da força da natureza. A geografia extrema obriga a buscar soluções criativas. O país também se destaca no desenvolvimento de drones, inteligência artificial e robótica. Hoje, mergulhamos nos prodígios mais surpreendentes da engenharia chinesa. Também mostramos megaprojetos pouco conhecidos, mas verdadeiramente impactantes. Chongqing. Essa megacidade foi erguida sobre um terreno montanhoso e é cortada por rios profundos, como o Yangtze e o Jialing. O relevo acidentado exige o desenho de autoestradas elevadas, pontes e túneis que se entrelaçam em vários níveis. O resultado é uma sensação de cidade impossível, como se tivesse saído de um filme de ficção científica ou de um jogo cyberpunk. O Chongqing Rail Transit, ou metrô de Chongqing, chama a atenção por ser um sistema urbano bastante particular. Na estação Liziba, os trilhos atravessam um edifício residencial, uma solução engenhosa para a falta de espaço na cidade. Chongqing também vem se tornando um importante polo de robótica na China, sobretudo na fabricação de robôs humanoides e industriais. A cidade abriga centros de pesquisa em robótica, incluindo os da Universidade de Chongqing e da Universidade de Ciência e Tecnologia. Nas feiras tecnológicas, são apresentados ao público avanços em inteligência artificial, cidades inteligentes e robótica. Diversas empresas pioneiras já exibem robôs bípedes de baixo custo, equipados com sensores, visão e processamento em tempo real. Em pouco tempo, serão produzidos em massa para tarefas como trabalhar em fábricas, receber visitantes ou cuidar de pessoas. Dentro de 5 a 10 anos, vão poder conversar fluentemente, reconhecer emoções humanas, responder com empatia e até se tornar companheiros românticos. Raffle City reúne 8 arranha-céus ligados por uma enorme ponte horizontal, conhecida como The Crystal. Sua forma recria um veleiro flutuando entre torres, em homenagem à história de Chongqing como porto fluvial. Possui um mirante com piso de vidro de onde se observa a confluência dos rios Yangtze e Jialing. À noite, um sistema de LED cobre as torres e The Crystal, com espetáculos de luz sincronizados.
1000 árvores de Xangai. Apelidado de Jardins Suspensos de Xangai, é uma montanha urbana coberta por árvores. Se inspira na ideia de que a arquitetura deve coexistir com a natureza e não se impor sobre ela. A estrutura é tomada por centenas de árvores e milhares de plantas distribuídas em diferentes níveis. As espécies foram escolhidas para florescer em estações distintas, criando uma aparência externa em constante transformação. Elevador de barcos de Golpitan. É uma infraestrutura projetada para facilitar a navegação em uma região montanhosa com grandes diferenças de altitude. Permite que embarcações de carga ou de passageiros superem o desnível entre dois trechos do rio Wu. Os barcos atravessam um túnel escavado na montanha, ligado a um canal artificial que conduz até o elevador. Entram em uma câmara cheia de água, que depois sobe ou desce lentamente, conectando regiões antes isoladas. Show de drones. São uma maravilha da engenharia, da programação e da robótica, uma coreografia aérea sincronizada, formada por centenas ou milhares de drones luminosos em voo. Iluminam os céus de cidades como Xangai, Shenzhen ou Wuhan, substituindo os fogos de artifício tradicionais. Para tornar isso possível, são necessárias tecnologias como GPS de alta precisão, algoritmos de voo autônomo e coordenação centralizada por software. Um único computador controla toda a coreografia, transformando os designs 3D em rotas de voo para cada drone. Os espetáculos evoluíram de figuras simples para animações complexas que contam histórias completas. Chimelong Ocean Kingdom é um imenso parque temático marinho que abriga o maior aquário do mundo. Se divide em áreas temáticas inspiradas no oceano, com atrações que vão de exibições a montanhas russas. O aquário possui um tanque gigantesco, onde vive um grupo de tubarões-baleia. Eles convivem com milhares de peixes, de arraias e diferentes espécies de tubarões. São os maiores peixes do planeta, podendo atingir até 18 metros de comprimento. Ferrovia Qinghai, Tibete. Liga Xining, capital da província de Qinghai, a Lhasa, capital da região autônoma do Tibete. É a ferrovia mais alta do mundo, alcançando 5.000 metros de altitude e atravessando paisagens extremas e inóspitas. Nessa altura, o oxigênio é limitado, por isso os vagões são pressurizados e equipados com oxigênio adicional para proteger os passageiros do mal da altitude. Cumpre um papel essencial: integrar o Tibete ao restante da China,
algo que antes só era possível por estrada ou avião. New Century Global Center. Localizado em Chengdu, é o edifício com a maior área construída do planeta. Funciona como uma cidade num prédio, onde é possível morar, trabalhar, fazer compras, descansar e se divertir sem sair. Pode receber até 20 mil pessoas simultaneamente e conta com centenas de lojas, incluindo marcas internacionais de luxo. Possui uma praia artificial com céu digital, ondas controladas e um sistema de iluminação que simula o nascer e o pôr do sol. Shopping Guanghuan. Situado em Chongqing, é um centro comercial de alto padrão, repleto de vegetação e elementos visuais impressionantes. Foi concebido como se fosse uma selva futurista sob uma cúpula de vidro, com árvores crescendo em plataformas suspensas. No piso térreo existem jardins aquáticos com lagoas, rochas e vegetação subtropical real. Cada estação traz uma decoração diferente, às vezes uma paisagem jurássica com dinossauros, em outra, um céu cheio de balões suspensos. Ponte da Baía de Qingdao. Liga Qingdao a Huangdao e está entre as pontes marítimas mais longas do planeta. Tem formato de Y, com uma bifurcação que conecta diversas partes da cidade. Dispõe de 6 faixas para automóveis e uma via de emergência no centro. Foi projetada para durar pelo menos 100 anos, com materiais resistentes à corrosão marinha, construída em mar aberto numa região de ventos fortes. A estrutura repousa sobre milhares de estacas de aço e concreto, cravadas no fundo do mar, que sustentam toda a ponte. FAST é o maior e mais sensível radiotelescópio do mundo, localizado em uma região montanhosa da província de Guizhou. Sua enorme antena capta sinais de galáxias distantes, estrelas, pulsares e, quem sabe um dia, mensagens de vida extraterrestre. Consegue detectar sinais tão fracos quanto os de um telefone celular em Júpiter ou emissões vindas de galáxias a 13 bilhões de anos-luz. Ligação Shenzhen-Zhongshan. Considerado um dos projetos transmarítimos mais desafiadores do planeta, conecta 2 cidades importantes no delta do Rio das Pérolas, Shenzhen e Zhongshan. Ao longo de 49 quilômetros, combina túneis, pontes e ilhas artificiais. Essa região apresenta fortes correntes, marés variáveis e intenso tráfego marítimo, o que dificultou o trabalho com guindastes flutuantes e embarcações. Em uma ilha artificial fica a entrada do túnel subaquático, permitindo que os veículos entrem em alta velocidade sem necessidade de rampas íngremes. A descida é gradual, com instalações críticas para a operação, com sistemas de ventilação e equipamentos de controle de tráfego. Círculo de Guangzhou.
Às margens do Rio das Pérolas, esse arranha-céu rompe todos os padrões tradicionais da arquitetura vertical. É o edifício circular mais alto do mundo, com 138 metros de altura e 33 andares. Sua forma remete a uma antiga moeda chinesa e a construção é feita principalmente de vidro dourado. Barragem das Três Gargantas. A maior usina hidrelétrica do mundo, localizada no rio Yangtze. Inaugurada em 2003, sua construção completa levou quase 2 décadas e foi realizada em várias etapas. O reservatório possibilitou o transporte fluvial e estima-se que gera 2% de toda a energia consumida no país. O lado norte da barragem possui 2 linhas paralelas de eclusas. Funcionam como uma escada d'água, permitindo que barcos desçam do reservatório até o nível mais baixo do rio. Elevador de barcos das Três Gargantas. A barragem conta ainda com um sistema especialmente impressionante. Esse elevador pode erguer ou baixar embarcações de até 3.000 toneladas. Permite atravessar a barragem em cerca de 40 minutos, evitando o sistema de eclusas que pode levar várias horas. A câmara é selada hermeticamente e motores hidráulicos elevam ou descem toda a estrutura com o barco dentro. Centro de Supercomputação de Chengdu. Essa instalação foi projetada para abrigar um supercomputador poderoso, essencial no desenvolvimento de modelos avançados de inteligência artificial. O que mais chama a atenção é o grande cubo externo, revestido de placas de alumínio iridescentes que mudam de cor conforme a luz. Dentro do cubo está a sala principal, onde o supercomputador realiza 1 quatrilhão de cálculos por segundo. Ao contrário de outros centros de dados geralmente escondidos, esse foi desenhado para ser admirado, como parte de um passeio arquitetônico que une ciência e tecnologia. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da OPPO. Localizado na cidade de Dongguan, mistura design arquitetônico inovador com áreas criadas para estimular a criatividade. Emprega paredes de vidro e sistemas de proteção solar para aproveitar melhor a luz natural e reduzir o consumo de energia. Organizado em forma de anéis interligados, apresenta pátios internos que permitem a entrada de luz natural. O complexo reúne escritórios de engenharia, centro de treinamento, laboratórios de testes de dispositivos, residências para funcionários, lojas e áreas de lazer. Escadas de Atulir. São um surpreendente sistema de escadas verticais de aço situadas no remoto vilarejo montanhoso de Atulir, na província de Sichuan. Foram construídas para substituir as perigosas escadas de corda e madeira que os moradores utilizavam para subir e descer o penhasco. Apesar do terreno complicado, a obra foi concluída em poucos meses com materiais leves e seguros. São vertiginosas. Em alguns trechos, a inclinação chega a 70 graus.
outras partes são totalmente verticais. Antes, descer ou subir o penhasco levava de 2 a 3 horas em um trajeto exaustivo e arriscado. Hoje, a viagem é feita em 30 a 40 minutos. Por que viver em um lugar tão extremo? No passado, os penhascos funcionavam como muralhas naturais que protegiam as comunidades contra invasores. Recentemente, muitas famílias se mudaram para novas moradias urbanas com serviços básicos como água e eletricidade, embora algumas tenham preferido permanecer. Autoestrada Yaxi. Liga as cidades de Yan e Xichang, atravessando paisagens de altas montanhas e vales profundos. É chamada de Estrada do Céu porque em muitos trechos os veículos cruzam bancos de neblina, dando a sensação de flutuar no ar. Foi concebida como uma autoestrada em forma de escada, com inclinações suaves para vencer grandes desníveis sem curvas perigosas. Abriu acesso a regiões remotas de Sichuan, promovendo o turismo e o desenvolvimento local mediante uma via segura em terreno difícil. Ao longo do percurso, cruza 270 viadutos e 25 túneis, a maioria escavados em rocha. Trem Fuxing. É considerado o trem-bala mais avançado do país. Mantém velocidade e desempenho em todo tipo de clima, do calor e frio extremos até neve, chuva ou areia. Sua pontualidade impressiona. Em longos trajetos, o erro é inferior a 10 segundos. Na região de Guangxi, conecta cidades que antes estavam isoladas. Para garantir velocidade constante, foram construídas grandes pontes elevadas e túneis escavados em montanhas, evitando curvas acidentadas. Monotrilho suspenso de Wuhan. Também conhecido como Skytrain, é um monotrilho que circula pendurado sob um trilho elevado. É o primeiro sistema desse tipo na China com propulsão elétrica, projetado para transportar passageiros em áreas urbanas de tráfego intenso. A expectativa é que sirva de modelo para outras cidades chinesas, como uma opção ecológica em locais onde não seja viável construir metrôs subterrâneos. Barragem de Xiaolanji. Foi erguida para controlar o Rio Amarelo, famoso por suas enchentes e pela abundância de sedimentos que carrega. Reúne funções de reservatório, controle de sedimentos e geração de energia e navegação, algo que poucas barragens conseguem realizar tão bem. Pode liberar água em alta pressão para arrastar a lama rio abaixo, limpando o leito de forma controlada. Conta com enormes comportas que, ao se abrirem, liberam impressionantes quedas d'água com força explosiva. O espetáculo da descarga anual de sedimentos é tão impressionante que atrai turistas, fotógrafos e a mídia internacional. Parque SKP de Chengdu.
Diferentes dos shoppings convencionais, nesse quase todo o espaço comercial fica no subsolo. A superfície foi redesenhada como um imenso parque repleto de vegetação e acessos para as áreas subterrâneas. Assim, a cidade ganha um valioso espaço verde público, enquanto o comércio acontece em um sofisticado mundo abaixo da terra. No coração do parque se ergue a Torre da Vitalidade, um conjunto de estruturas cercadas por potentes jatos d'água em movimento. À noite, elas se iluminam com LEDs que criam um efeito fluido, como se fossem feitas de água em constante movimento. Esses elementos foram integrados ao design para oferecer uma experiência visual envolvente com um toque futurista. Rodovia do Deserto de Taklamakan. É a primeira estrada do mundo construída atravessando um deserto de areia em constante movimento. O deserto de Taklamakan é conhecido como o lugar de onde ninguém retorna, devido à dificuldade de atravessá-lo na antiguidade. Manter uma estrada sobre dunas móveis exigiu soluções inovadoras que quase nenhum outro país conseguiu aplicar. Foram plantados milhares de arbustos e árvores ao longo das margens, como parte de um sistema ecológico que impede a areia de invadir a via. Grande Ponte Dalian Kunshan. É a ponte mais longa do planeta, com 161 quilômetros de extensão. Conecta as cidades de Dalian e Kunshan, cruzando parte do delta do rio Yangtze. Funciona como um viaduto contínuo que permite a passagem do trem-bala sobre rios, campos e outros obstáculos sem interrupções. Foi concluída em menos de 4 anos por cerca de 10.000 trabalhadores, uma velocidade sem precedentes para uma obra desse porte. Ponte Douge. Atravessa o impressionante cânion do rio Beipan, reduzindo o tempo de viagem em uma região de geografia difícil. Cercada por montanhas e nuvens, sua paisagem espetacular dá a impressão de um viaduto suspenso no céu. É mais alta que a Torre Eiffel de Paris ou o One World Trade Center de Nova York. Intercontinental Shanghai Wonderland. Esse incrível hotel foi construído numa antiga pedreira abandonada, no sudoeste de Xangai. Em vez de crescer em direção ao céu, se estende para baixo, acompanhando a parede do penhasco. Classificado como um resort ecológico, reutiliza a água do lago e aproveita a massa térmica da pedreira para moderar a temperatura interna. Porto de Xangai. É o maior porto do mundo em tamanho e volume de carga, situado na foz do rio Yangtze. Localizado entre a costa e o interior do país, serve como elo entre a produção nacional e o comércio global.
Milhões de contêineres passam por aqui todos os anos, transportando desde eletrônicos e têxteis até maquinário pesado e matérias-primas. Em apenas um dia, entram ou saem milhares de navios, movimentando mais carga do que alguns países processam ao longo de um ano inteiro. Estádio Olímpico de Hangzhou. Às margens do rio Qiantang, na província de Zhejiang, foi projetado como sede dos Jogos Asiáticos de Hangzhou de 2022. Seu design foi inspirado na flor de lótus, símbolo chinês de beleza e crescimento, representado por 28 pétalas metálicas. Recebe eventos esportivos internacionais, concertos, cerimônias e atividades culturais. A cobertura metálica conta com LEDs programáveis que iluminam as pétalas à noite com espetáculos de cores vibrantes. Sede da Alibaba. Localizada em Xixi, Hangzhou, é o coração do gigante tecnológico chinês Alibaba Group, onde milhares de pessoas trabalham em plataformas como Alibaba, Taobao, Tmall e Alipay.